Fala galera, esse aqui é o Marcos Paulo, ele é professor de História, ele mora aqui em Belém e ele tem para compartilhar com a gente dois relatos muito interessantes da família dele. Marcos, obrigado por ter topado bater um papo aqui com a galera. O que aconteceu na tua família? Conta pra gente aí desde o início. Sim. Eu conto, toda vez que eu conto essa história, eu conto a história do quadro e a história dele, que são coisas distintas, né? Tá. Primeiro, a história dele, ele é chamado de João Agostinho Miranda dos Santos. Ele é filho de um português que nasceu em 1888, de uma paraense que nasceu em 1900, a Maria Primavera dos Santos e o Joaquim Soares de Miranda. Ele nasceu em 1931. A minha família, a princípio, acreditava que a mãe dele tinha morrido do parto dele. Só que eu pesquisando, eu soube que ele nasceu em 31 e a mãe dele morreu em 33. Então eu suspeito que ela tenha morrido de consequências do parto, de eclâmpsia, algo do tipo. Eu pesquisei isso para compreender o porquê que ele deu sinais de depressão posteriormente. Porque eu acreditava, se a mãe dele morreu do parto dele, ele deve ter sofrido bastante, né? Sem mãe, depois sem pai. O pai dele morreu em 1945. Ele estudou uma das primeiras turmas de engenharia da UFPA, ele era autodidata. Ele aprendeu a falar 4 línguas sozinho, então ele é bem inteligente, um homem bem inteligente. E a minha família, ela conta vários momentos da vida dele, da formatura. Ele em casa, ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava os vizinhos. Ele é o teu antepassado mais falado na tua família? Exatamente. E por conta do motivo da morte dele e por conta do quadro, da história do quadro. O quadro foi feito pela segunda família dele, construída pelo pai. O pai teve uma segunda esposa e teve outros filhos. E esses outros filhos mandaram fazer esse quadro em São Paulo, logo após a morte dele. Porque quando a mãe dele faleceu, ele era bem pequeno, né? Ele devia ter uns 2 anos. E aí quem criou ele? Ele ficou com a minha bisavó, Maria Primavera dos Santos. Ela que ficou criando dele. Era a tia irmã dele. Da mãe dele. Ah, tá. A irmã da mãe dele, a tia dele, foi quem criou ele. Exato. Aqui na 3 de Maio com a Gentil, aqui próximo. Aí ele começou a trabalhar já, ele alugou uma casa em frente e foi morar com ele, que é a mãe, né, dele. Pouco antes dele falecer, ele acudiu uma mulher que desmaiou na frente dele, na proximidade do Museu Emílio Guild. Ela estava tendo um ataque epilético. E ele chegou em casa dizendo que caso ele fosse ter aquele problema ali, não sei se ele estava suspeitando que era o mesmo, ele ia dar fim à própria vida. Ele falou para a mãe dele, tia. E o meu tio que estava presente, meu tio Gesso, que foi que encontrou ele caído, morto no banheiro, conta a mesma história. E era o mesmo problema de saúde, epilepsia, que ele acabou naquele momento ali descobrindo que ele tinha, né? Ele descobriu que tinha aquele problema socorrendo uma mulher? Foi mais ou menos isso que eu suspeito, porque ele chega dizendo que caso ele tivesse aquele problema ali, ele ia dar fim à própria vida. Pois eu acho que sim. Naquele momento a família tinha história já dele. Não tinha, exato. Ele começou a ter um problema depressivo também, assim, ele começou em crise, sei lá, eu acho que deve ter causado muitos problemas mentais nele, esse desmaio e não saber o que tinha. Aí ele andava pela rua, sozinho já, e sumia. Ele chegou a ser internado também no Juliano Moreira, hospital psiquiátrico. Foi numa manhã, ele deu um beijo na minha bisavó e foi pro banheiro. E a mãe de criação dele. A mãe de criação dele. E o meu tio, que eu entrevistei ele para escrever um texto também sobre a história da vida dele, conta que ele pressentiu que fosse acontecer alguma coisa. Então ele pega uma faca de cozinha, só que no registro de óbito consta que foi um canivete, o registro de óbito dele. E ele
enfia no próprio, assim, dentro E do assim banheiro. ele dá fim à vida. Deu fim à vida. Quantos anos ele tinha? Ele tinha quase 40. Ele não tinha mulher, não tinha filho? Ele tinha uma namorada que ela deixou ele por conta dos desmaios dele. Ela ficou amedrontada com o estado de saúde dele. Então ela deixou ele por conta disso. Então esses conjuntos de fatores assim vai agravando o problema de saúde dele. Aí ele resolveu ter essa atitude extrema. Foi. Adotar essa atitude. Foi. E aí depois que ele se foi, é que mandaram fazer esse quadro. Foi. Depois que ele morre, os outros parentes dele mandam fazer esse quadro em São Paulo. E esse quadro fica na cozinha, próximo a uma escada. Então, o que a gente tem de memória desse momento é que os parentes dele estavam descendo a escada e viram ele lá embaixo olhando o quadro, Isso materializado. Isso depois de quanto tempo? Uns 2 anos depois da morte dele. Ele estava olhando o próprio quadro. Materializado. Que é esse aqui. Exato. De terno, como ele gostava de se vestir. Chamado Terno do Barão, que era aquele terno branco e tal. Essa história que é contada em casa, assim, para gerações e gerações e gerações. Ele foi visto uma vez só? Ele foi visto 2 vezes, outra vez em casa, no mesmo contexto, olhando o quadro. Que é a minha tia, esposa do meu tio, que conta essa história também. Que ela, quando ela viu ele viu ele se mexendo e olhando o quadro, como se estivesse percebendo que alguém estava vindo. Foi tipo nessa situação. E anos depois, em 2000, ele era muito ligado ao meu avô. Meu avô, ele fumava bastante e desenvolveu um problema de enfisema pulmonar. Aí ele entrou em coma e ficou internado no hospital da aeronáutica, que ele era eletricista da aeronáutica. Aí ficou bastante tempo internado. E a minha mãe é espírita, não praticante. E ela, segundo a gente comenta, a gente sabe, em casa, ela sempre teve mediunidade, a mamãe. E ela estava no banheiro, ela ficou balbuciando umas coisas que a gente não compreendia. Então a gente ficou achando que ela estava tendo algum problema de saúde dentro do banheiro. A gente meio que abriu a porta, assim, arrombou a porta do banheiro e a gente tirou ela do banheiro. E só colocamos ela numa cadeira. E quando ela sentou na cadeira, ela já senta dizendo que ela não é a Márcia, minha mãe. Dizendo que ela era ele. Aí ela dá todo o nome dele. O falecido do Exatamente. Quadro. Aí ela diz que era ele, a pessoa. Logo em seguida, ela fala que eles vieram para ver o irmão dele. Ele diz que ele veio para ver o irmão dele que estava internado com efizema pulmonar em coma. Logo, pouco tempo depois, entra um outro espírito se dizendo ser a minha bisavó, mãe do vovô, que está internado no hospital, e mãe dele e tia, né, que passou a criar ele. Mãe de criação dele. Que é a Maria Primavera dos Santos. Dizendo o seguinte, que era para minha avó cuidar dos filhos dela, que estavam ali vivos, que ela ia cuidar do filho dela, que estava internado e que possivelmente ia morrer. Tanto foi o que aconteceu que 4 da manhã ligaram do hospital dizendo que o meu vovô tinha falecido. Então foram esses fatos que a gente sincroniza assim, para contar a história do meu tio, avô. E esse quadro continua na mesma casa até hoje? Na mesma casa, na parede, há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos? Mais de 50 anos. Vou mostrar o quadro pro pessoal aqui. É o tio do Marco. João, né? João Agostinho Miranda dos Santos. Esse aqui é o tio dele. Eu acho que ele ainda aparece na frente do quadro, porque pelo relato ele aparece na frente do quadro. Será que ele ainda aparece? Cara, depois da morte do meu avô, ele simplesmente, sei lá, parece que encontrou a paz, não sei, de repente. Eu acho que ele não vem mais. Não aparece. É difícil saber, né? O que tem é essa história que a gente vai sempre contando assim, em casa, a gente lembra. E eu sempre fui fascinado por esse quadro, porque ele é bonito e tem uma história muito interessante. A história da minha família aqui em Belém é bastante interessante. A casa daí da tua família? Há mais de 60 anos. Aí, galera, essa é a história do João, o espírito que foi visto por mais de uma vez diante do próprio quadro. Esse quadro antigamente era quase um trabalho artesanal. Uma foto-pintura, né? Foto-pintura. É bem bonito.
Essa foto eu tinha a foto original, eu perdi. Advém da foto original. Essa foto aqui é bem bonita. E aí tu tens uma outra história de família também. Eu tenho a história do meu tio, Jorge, que era filho do meu avô, Peri Santos, com a minha avó, Maria de Nazaré. Não tem ligação com esse tio? Não tá. Esse meu tio, a gente era muito ligado, bastante ligado, eu e ele. Ele desenvolveu um problema no coração, ele tinha um coração grande, e ele estava já bastante debilitado. Então ele tinha falta de ar, ele tinha muitos problemas já, no final da vida dele. Aí, resumindo bem o fato, ele estava na sala de casa, onde esse quadro, próximo a esse quadro também, mas nenhuma relação com o quadro. Ele caiu e teve um infarto fulminante na frente da mãe dele, da minha avó. E 8 dias depois da morte dele, a mamãe estava no quarto comigo, ela estava, acho que, passando roupa ou algo do tipo, eu estava arrumando o quarto. A gente ouviu a voz dele entrar no quarto, assim, tipo, como se estivesse gritando. Era tipo um ruivo. Que a gente comenta, a mamãe, que é como se fosse, sei lá, a dor da morte que causou a hora da morte, a dor da morte, né? Exato. É como se ele tivesse sentido dor no peito e gritando. Aí ficou bem alto e foi diminuindo. Aí eu até comentei antes de vir pra cá com a mamãe, disse: mãe, a gente só ouviu essa hora isso. Ela disse: não, eu escutei outras vezes posteriormente. Quem mais da tua família viu ou ouviu esse teu tio? A mamãe conta que viu ele olhando a mãe dele, sentado na cama, assim. Esse que faleceu mais recentemente? Exatamente. Então ele ainda circula por lá? Não sei. Eu não vi mais, né? Eu só escutei as vozes. Algumas pessoas ficariam com medo de olhar para esse quadro. As pessoas ficam intrigadas, né? Sempre ficaram intrigadas pela foto e pelo quadro, que é bem... Acho bonito o quadro, e também depois de saberem, quando vão descobrir a história da pessoa do quadro, né? Esse é o único quadro antigo que tem na tua casa? Exato. E a gente cuida do quadro como se fosse, sabe, sei lá, guardião da casa, quadro, não sei, algo do tipo. A gente tem um certo cuidado, ou a gente tem um mistério para guardar aquilo ali. Acho que, sei lá, não sei muito bem explicar isso. E que todo mundo cresce com esse quadro e perguntando quem é, o que foi, a história, e a gente sempre conta. Eu fui atrás, né, porque eu tô atualmente escrevendo a genealogia da minha família, a árvore genealógica da minha família, então essa história é uma das mais interessantes, assim, que eu encontro, e eu estou escrevendo, relatando isso em um conto, futuramente. Galera, essa foi a história de arrepiar aí do Marcos, historiador, inclusive, da história da própria família. Obrigado, Marcos. Obrigado.